todos, eu sou Moacir Rodrigues e eu vou abordar com vocês agora o conceito de MMC, que é mínimo múltiplo comum, e MDC, que é o máximo divisor comum. A gente vai abordar o conteúdo desde o mais básico, de todos os pré-requisitos que você precisa, até o conceito de MMC e MDC, para que você saia do nosso curso de extensão já sabendo resolver aquelas questões básicas e as questões normais de MMC e MDC. Espero que vocês gostem e eu vou desligar agora a câmera aqui para dar total foco ao conteúdo. Pronto, agora vamos nós. MMC e MDC. Múltiplo de um número. O que são os múltiplos? O múltiplo de um número m é o conjunto dos números obtido da multiplicação de m pelos números do conjunto dos naturais. Ou seja, vamos de exemplo para facilitar mais a compreensão. Os múltiplos de 3 são todos os números obtidos da multiplicação de 3 pelo conjunto dos naturais que vocês estudaram nas aulas anteriores. E quais seriam esses múltiplos de 3? O próprio 3, o 6, o 9, o 12, o 15, que são os números que obtêm multiplicando 3 pelos naturais. E quem são os naturais? 1, 2, 3, 4. São os números que vocês já viram na aula anterior. E a gente pode generalizar como sendo 3 vezes n, onde n é o natural. É só substituir o n pelo número natural qualquer, tipo o 20. 3 vezes 20 é igual a 60. Então, 60 é um múltiplo de 3. Anotação de múltiplo. A gente denomina múltiplo como sendo m, abre um parênteses e coloca o número em questão e fecha o parênteses. Aí na frente tem o conjunto dos seus múltiplos. Então, o conjunto dos múltiplos de 3 é o 3, o 6, o 9, o 12 e por aí vai. Você já conhece a definição de conjuntos das aulas anteriores também. Agora, gente, é sempre bom praticar para a gente fixar os conteúdos. Tem esse pequeno exercício aí de 3 questões. E eu peço para vocês que pausem o vídeo, parem aqui por alguns instantes, tentem responder e só então sigam em frente. Não conseguiu responder? Volte para o início do vídeo, assista novamente e tente novamente fazer. Caso a dúvida persista, você pode entrar em contato comigo. Divisores. Um outro pré-requisito, além dos múltiplos, são os divisores. Você precisa entender múltiplos e divisores para você entender de MMC e MDC. O que são os divisores de um número? É o conjunto dos números que dividem esse número e cujo resultado da divisão é exato. Aí eu botei um exemplo, o 15. Os divisores de 15 são o 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Todos esses números dividem o 15 e a divisão é exata. A notação é D de 15. No caso, o 15 é o número que eu estou citando. Mas se fosse o 20, seria D20. Se fosse o 30, D30 e por aí vai. Aí é a mesma notação lá de conjunto. Abre a chavezinha e coloca os elementos, que no caso são os divisores, separando por vírgulas. Novamente, um outro exercício para vocês praticarem. Pausem o vídeo, por favor, e só sigam em frente após terminar esse pequeno exercício. Números primos. Outro conceito importante, se não mais importante para compreender MMC e MDC, é o conceito de números primos. O que é um número primo? Um número primo é aquele que só é divisível pelo número 1 e por si próprio. Os exemplos são o número 3, que é divisível apenas por 1 e por 3. Então, o 3 é um número primo. O número 2, é um caso particular, porque o número 2 é o único par que é primo. Todos os pares não são primos, exceto o 2. O 2 é porque o 2 só possui o 1 e si próprio como primo. Ou como divisores, aliás. Perdão. Aqui temos outro pequeno exercício que é para você praticar e fixar. Novamente, pause o vídeo, faça o exercício e siga em frente. Caso você não consiga resolver, volte um pouquinho, assista novamente e só então você siga em frente. Caso a dúvida persista, entre em contato comigo que a gente tira essa dúvida, ok? Seguindo aqui em frente, decomposição em fatores primos. A gente já viu o conceito de múltiplos, de divisores e de números primos. Agora a gente vai aprender como decompor qualquer número em fatores primos.
O que são fatores? Fatores são termos numa multiplicação. E o que é decompor em fatores primos? É escrever o número como o produto desses fatores primos. Aí vamos de exemplo, que o exemplo sempre facilita a nossa vida. O número 12, por exemplo, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2 vezes 3. Observe que essa multiplicação só tem números primos, não pode esquecer disso. O 2 é primo, o 3 é primo, e por aí vai, né? O número 21 pode ser escrito como sendo 3 vezes 7. O 3 é primo e o 7 é primo. Então eu estou decompondo ele em termos que são primos. O número 210, ele pode ser decomposto como sendo 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Todos esses daí são primos. O 2 é primo, como eu já falei, o 5 é primo e o 11 é primo. Aí você deve estar pensando, como é que eu vou conseguir decompor um número em fatores primos? Calma que a gente já vai chegar lá. Esse aqui é o método da decomposição em fatores primos. Ele é bem simples. Observe, eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Eu tenho aqui o 60, eu tenho o 60 desse lado, do lado esquerdo, e tenho o 2 do lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou começar a dividir em fatores primos 60. O primeiro que acontece é por 2. 60 dividido por 2, que está aqui do lado direito, deu o número 30. Aí eu continuo a divisão, só por números primos. 30, qual é o número primo que divide 30? O menor deles é o 2, então eu coloco o 2 lá. 30 dividido por 2, aí deu 15, coloco o resultado abaixo do 30. Aí o 15 não divide por 2, né? O 2 é primo, mas o 15 não divide. Então eu procuro o próximo primo, que talvez seja divisível. Aí eu vejo que o 3 divide o 15. Então, 15 por 3 deu 5. E a mesma coisa eu faço com o 5. 5, o único primo que divide o 5 é o próprio 5. Então, do lado esquerdo eu tenho os resultados e do lado direito eu tenho os números primos que são fatores dessa divisão. E eles são o nosso a nossa decomposição. Então, o 60 pode ser escrito então como sendo o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 que a gente obteve aqui nesse processozinho. Seguindo aqui em frente, temos um pequeno exercício novamente e você segue o mesmo processo. Por favor, essa aqui é bastante importante, você tem que tentar resolver todas essas alternativas aqui. Espero que vocês consigam. Se não conseguir, volte lá atrás. E se a dúvida persistir, a gente tira depois. Mínimo múltiplo comum. Esse aqui agora é o conceito principal que a gente quer passar nessa aula, então prestem bastante atenção. O MMC é o menor múltiplo comum a dois ou mais números, como o nome já sugere. Então, quando eu falar de MMC, de mínimo múltiplo comum, quando se fala em comum, eu já estou procurando algo que é comum, que é simultaneamente a duas coisas ou mais, né? Para ser comum. Não tem como ser comum a uma única coisa. Então, o MC a gente sempre trabalha com mais de um. Antes a gente estava decompondo com um número, agora a gente vai aprender a decompor com mais de um. Aí a gente vai observar agora os múltiplos de 4 e 6. Quem são os múltiplos de 4? É o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24, o 28 e por aí vai. Como você já deve ter se familiarizado com o conceito de múltiplos. E o de 6 é o 6, o 12, o 18, o 24, o 30 e por aí vai. Podemos observar que o primeiro múltiplo comum a 4 e 6 é o 12. Logo, o MMC de 4 e de 6 é 12. Observe lá em cima ainda que o 4 é múltiplo de 4, só que ele não aparece nos múltiplos de 6. O mesmo ocorre com o 8. O 8 ele é múltiplo de 4, só que ele não é múltiplo de 6. E o 6 é múltiplo de 6, só que não é de 4. Então, o primeiro elemento que é múltiplo tanto de 4 quanto do 6 é o 12. Então, dizemos que esse cara aí, o 12, é o MMC de 4 e de 6. Observamos agora o conjunto dos múltiplos de 4, 6, 10 e 14. O exemplo anterior a gente fez com 4 e com 6, que a gente viu que era o 12, né? Só que é um exemplo muito simples. Agora a gente vai colocar um com mais números para vocês verem como é a situação. E aí a gente tem os múltiplos de 4, os múltiplos de 6, de 10 e 14. Agora você pausa o vídeo aí e tenta encontrar quem é o múltiplo desses caras, de todos eles juntos. Vê se você consegue.
Complicado, né, para conseguir. Note que descobrir quem é o menor múltiplo comum utilizando esse método não é tão simples. Pode ser muito trabalhoso e cansativo. Porém, existem outras formas. A decomposição em fatores prima é uma delas, e é o que a gente vai ver agora. Agora a gente vai decompor todos esses termos aí, o 4, 6, o 10 e o 14 em números primos, e eu vou mostrar como é que você faz para obter o MMC depois de decompor eles. Decompondo o 4, você sabe, né, que é o 2 vezes 2 que dá 4. O 6, 2 vezes 3, o 10, 2 vezes 5 e o 14, 2 vezes 7. Né? Eu decompus todos esses 4 em fatores primos. O que a gente faz agora para obter o MMC com esse método? Vamos pegar os fatores primos onde eles aparecem mais vezes. No caso, o 2, por exemplo, ele aparece duas vezes na decomposição do 4. Então, eu pego ele, que é onde ele aparece mais vezes. Então, o MMC de 4, 6, 10 e 14 é 2 vezes 2. Aí, o 3, que é o outro que aparece lá, só aparece uma vez. Então, só coloco ele uma vez. Vezes o 5, aparece apenas uma vez também. Ele não se repete em nenhum dos números. Vezes o 7, também só aparece uma vez. Então, o MMC é a multiplicação desses fatores, que nesse caso vai dar 420. Gente, eu peço desculpa aí pelo erro de digitação, eu até coloquei corrigido aqui embaixo, coloquei com anotações. Foi que eu errei na hora de digitar e não deu para corrigir mais. Seguindo aqui em frente, temos outro método para facilitar os cálculos. É um método onde você pode decompor de forma agrupada. O que você faz? É a mesma coisa do exercício anterior, do que eu mostrei no exemplo anterior. Você pega todos os números lá, 4, 6, 10 e 14, e vai dividindo eles simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, por fatores primos. Nesse caso, eu vi que todo mundo dava para dividir por 2, então eu dividi 4, 6, 10 e 14 por 2. E coloquei os resultados da multiplicação logo abaixo, como você pode ver aí. O 4 por 2 deu 2, o 6 por 2 deu 3, o 10 por 5, ou o 10 por 2 deu 5, o 14 por 2 deu 7. Aí eu sigo o mesmo processo até obter o resultado da divisão 1 em todos eles. Aí eu vi que o 2 dava para dividir por 2, eu fiz logo essa divisão para chegar logo ao 1. 2 dividido por 2 já deu 1. Aí, como o 3, o 5 e o 7 não dividiam por 2, eu só repeti eles abaixo. Aí agora o que eu posso dividir? Por 3, né? O 3 dividido para 3 dá 1. Aí o 5 e o 7 não davam para dividir, então só repetir abaixo. Aí, como era 5 e 7, eu dividi por 5, que também é primo. Aí o 5 deu 1 e o 7 não divide por 5, eu só repeti abaixo. E por último eu dividi o 7 por 7. Você vai ver isso bem explicado nos exercícios, que a gente vai ter um vídeo complementar só com exercício. Aí você vai ver esse método bem simplificado lá e sendo feito na hora. Então vai ficar bem mais simples para vocês entenderem. Aí, esse em vermelho que eu coloquei foi os fatores primos que eu usei para decompor esses números, né? O 2, o 2, o 3 e o 5. E esses caras são o nosso MC, de 4, 6, 10 e 14. É só você pegar eles e multiplicar um pelo outro que vai obter o resultado, que no caso é o 420, que é o nosso MMC. Agora temos novamente um pequeno exercício para vocês praticarem, tentem fazer. Se não conseguirem, gente, não se preocupe, assista novamente e se persistir, como eu falei, vai ter um vídeo complementar só com resoluções de questões onde você vai conseguir sim pegar esses métodos aí. Não se preocupe com isso. Máximo divisor comum, MDC. O nome é bem sugestivo, né? MDC é nada mais que encontrar o maior divisor comum aos números estudados. Por exemplo, calcular o MDC de 6 e 10 é descobrir qual o maior valor que é divisor de 6 e de 10 ao mesmo tempo. Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6, né? Que a gente já viu anteriormente. 6 dividido por 1 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido para 3 são 2 e 6 dividido para 6 dá 1. Então esses são os divisores de 6. Enquanto os de 10 são o 1, o 2, o 5 e o 10. Assim, o maior número que divide tanto o 6 quanto o 10 ao mesmo tempo é o 2. Porque o 1 divide os dois, só que o 1 não é o maior. O 2 divide os dois,
Aí o 3 divide só o 6, não divide o 10. E o 6 só divide o 6, não divide o 10. Então, o maior número que eu vejo que divide tanto o 6 quanto o 10 é o número 2. A gente chama ele de MDC. Esse processo é semelhante ao MMC, pois para facilitar os cálculos, utilizamos também a decomposição em fatores primos. Vejamos agora o procedimento para calcular o MDC de 32 e 24. A primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor esses dois números em fatores primos. O 32 eu posso decompor como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando você fizer essa multiplicação aqui que eu estou marcando, você vai obter o número 32. E de mesma forma o 24, eu posso decompor isso como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Aí está a mesma coisa. Pegamos agora os fatores primos comuns aos dois números. No nosso caso, ele é o 2. O 3 só aparece no 24, então a gente não pega o 3. O 2 aparece tanto no primeiro quanto no segundo. Porém, não é só pegar o 2 e dizer que o 2 é o maior divisor desses dois números. A gente tem que pegar onde ele aparece menos vezes essa multiplicação. Nesse caso, é no 24 que o 2 aparece multiplicado por 3 vezes aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Ele aparece 3 vezes, lá em cima ele aparece 5 vezes. Então, o máximo divisor é essa multiplicação, onde ele aparece 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, que no caso dão 8. Então, o maior divisor de 32 e 24 é o 8. Mas calma que tem uma forma mais fácil de fazer, que é novamente por esse método aqui agrupado, onde você vai dividindo simultaneamente os dois números. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Aqui temos o 32 e o 8. Aí eu vou dividindo por fatores primos. No caso, a primeira divisão que eu fiz aqui foi o 2. Eu dividi por 2, né? O 32, quando eu divido 32 por 2, eu obtenho o número 16, né? Eu obtenho 16. E o 8, quando eu divido o 8 por 2, eu obtenho o número 4. Aí eu sigo a divisão. Dividindo, eu percebo que o 16 e o 4, ambos são divisíveis por 2, então eu faço essa divisão. Por 2, o 16 por 2 deu aqui o 8, e o 4 por 2 deu aqui o número 2. Aí eu sigo o mesmo processo. Eu vejo que o 8 e o 2 são divisíveis por 2. Agora eu fazendo essa divisão, então 8 por 2 deu 4 aqui, e o 2 por 2 deu 1. Quando o primeiro número chegar ao 1, você pode parar o processo, que você já consegue obter o MDC. Então o nosso MDC é a multiplicação desses caras aqui, 2, 2 e 2. 2 vezes 2 vezes 2. Agora um exercíciozinho para praticar. Tem essas... Tá, 1, 2 e 4. Era para ser 1, 2 e 3. Peço desculpa novamente. Mas vocês tentem fazer aí. Se você não conseguir, volte lá um pouquinho o vídeo e assista novamente. Se persistir os problemas, você vai para o nosso vídeo de resolução de questões, que está logo aqui na frente. Ou é o próximo vídeo. Então, façam isso e eu agradeço a todos vocês. E essa era a nossa aula de MMC e MDC. Espero que vocês tenham gostado e que tenham pegado o conteúdo. Até a próxima. Valeu!